Bom dia, segundo episódio dessa série de vídeos. Hoje eu acordei 8h30, porém eu levantei da cama quase agora. Não sei que horas são. Agora são 10h23. Eu tô fazendo pão pra mim tomar café. E é isso, tem bastante coisa pra fazer hoje. Deveria ter acordado mais cedo e levantado mais cedo também. Meu cabelo já tá gritando socorro, eu preciso urgente lavar ele. Eu fiquei vendo alguns vídeos antigos meu do TikTok. Me deixou um pouquinho pensativa. Mas mais tarde eu falo sobre isso com vocês. Lavei todo o chão da cozinha. Agora sim, está impecável, limpinho, cheiroso. Gente, eu tô indo agora pra igreja. Nós estamos indo, né? A hora que eu chegar, eu converso melhor com vocês sobre meu dia. Mas lavei o cabelo e agora estamos indo para o culto. Minhas coisinhas aqui e bora lá. Gente, já chegamos do culto. Estou aqui com meu marido. Estamos no nosso momento de lazer agora, né? De descanso. Vamos jantar pão, refrigerante e coxinha. Que é o que, né? A gente geralmente compra pra comer depois do culto. E vamos assistir vídeo enquanto a gente come. Geralmente nós fazemos isso na hora do almoço. Mas hoje estamos aqui na hora da janta. E é isso. Depois eu converso com vocês. Bom dia, amigas. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto. Vou levantar agora da cama. Era pra me ter acordado cedo. Cedo não, mas pelo menos às 8. Aí eu pedi para o meu marido me acordar. Falei, ó, não vou colocar despertador. Você me acorda? Não, fica tranquilo que eu te acordo. Aí eu acordei, já era o quê? Umas 9 horas por aí. Ele não me acordou. Porque ele falou que tava muito frio e ia me deixar dormir. Enfim, vou levantar agora, são umas 9h40. Hoje não tinha muita coisa pra fazer, mas eu inventei. Então, durante o dia, eu vou mostrando pra vocês. Eu acho que eu vou começar as aulas da faculdade hoje, né? Já liberou as matérias pra fazer. Então, eu acho que eu vou fazer hoje, pra não deixar acumular. Antes mesmo de... Da vida, Jesus tá lá. Ele veio falar pra mim, mãe, eu fui pra creche, eu voltei e a lua tava lá ainda. Por que ela não foi embora? Eu falei, porque no inverno ela não... Dá oi, Joaquim. Por que, amor, que no inverno ela vai embora? A rotação é diferente? O solstício de inverno. É, pior que é verdade. Aqui, ó. Não, amor, solstício. O que é solstício? Tem a ver com o sol. Oi, amigas, como vocês estão? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 6 de agosto. Hoje é quarta-feira e eu estou aqui na minha mesa Minha mesa, né? Minha mesa da sala. Estou fazendo lição. Minhas aulas voltaram ontem, né, oficialmente. Foi liberado tudo ontem. Eu resolvi começar hoje, não quero deixar acumular, pelo menos a intenção é essa. Não acumular matéria esse semestre, não pegar nenhuma DP e levar a sério, né? Porque a faculdade é EAD, e aí eu relaxo um pouco, entendeu? Porque, um pouco não, bastante. Eu relaxo porque, né, não tem ninguém me cobrando, eu não preciso ir até as aulas, eu posso fazer a hora que eu quiser. Se eu quiser passar o semestre todo sem fazer nada e fazer tudo no último mês, eu posso. E aí, é isso. Eu acabo relaxando. Mas eu decidi que esse semestre eu vou fazer diferente. E eu espero que isso aconteça. Eu nem lembro a última vez que eu atualizei vocês. Mas eu acho que eu estou mais focada, talvez. No certo. Tá dando certo. Falhei bastante nos devocionais específicos, né, que eu queria fazer referente a que eu estou vivendo no momento, porém, não fiz. Falhei. A limpeza da casa. Tá na hora de dar uma boa limpada agora, mas tô conseguindo manter até então. A rotina
Poderia acordar mais cedo. Acordando tão tarde, tipo, no máximo até 9h30. Não, ontem eu acordei umas 9h40. Mas mais ou menos aí, não tô acordando tipo 10 horas da manhã. Mas quero acordar bem mais cedo que isso. Mas ali, né? Tá mais ou menos bom. Tem muita coisa ainda que precisa pôr em ordem. Estou falhando em gravar, porque eu estou esquecendo de gravar pra vocês. Gente, tem gente subindo na escada e eu não consigo me concentrar no vídeo. Continuando, a alimentação tá mais ou menos. Hoje, meu almoço foi uma goiaba, batata palha e bolinho de arroz. Resolvi gravar aqui antes que eu esquecesse. Mas o que está passando na minha cabeça no momento é desistir do Instagram. Não sei ainda. Eu estou assim arrumada, tá, gente? Porque eu vou gravar um vídeo pro TikTok, mas também não estou me arrumando pra ficar em casa. Quero falar sobre a Daiellen. Mas enfim, voltando pro Instagram, eu tô bem pensativa em questão de vício nas redes sociais e sobre propósito e várias outras coisas. E aí passou pela minha cabeça de privar meu Instagram. Já pensei nisso outras vezes, já cheguei a privar uma vez, sim, por pouquíssimo tempo. Acho que eu fiquei uns 2 dias no máximo com ele privado e já abri ele novamente. Mas eu tô pensando seriamente em privar meu Instagram e deixar ele como uma rede social mesmo, e não como algo de trabalho, sabe? Tava pensando em excluir seguidores, tanto pessoas que eu sigo quanto pessoas que me seguem, privar ele e parar de criar conteúdo pra lá e deixar só pra quem eu conheço mesmo e pra quem me conhece. Isso. Tava pensando em fazer isso. Só que eu tô bem preocupada com 2 coisas. Primeiro, chamado. Então, será que Deus tá satisfeito com isso? Será que Deus está a favor disso? Será que eu não tenho mais coisas pra fazer naquela plataforma ainda? Mais pessoas pra alcançar através daquela plataforma? Será que Deus quer que eu fale com mais pessoas? Que meu conteúdo alcance mais pessoas? Outras pessoas, no caso. Então, primeiro eu preciso entender se é da vontade de Deus ou não que eu saia de lá. Não quero só sair por vontade própria. Outra questão que me deixa bem preocupada é que produzir conteúdo pra internet e ser influenciadora ainda é um sonho e ainda é meu foco de trabalho. E aí eu fico me questionando, será que é possível ser uma influenciadora sem ter o Instagram? Tipo assim, eu continuaria produzindo conteúdo 100%, mas somente pro YouTube e pro TikTok. E aí eu fico me questionando, será que teria como ser uma influenciadora sem Instagram? Eu fico na dúvida também. Não sei qual decisão eu vou tomar, vou orar sobre isso, seja o que Deus quiser. Hoje à tarde eu tava vendo uns vídeos da Daiellen também, de um quadro, né, que ela fez contando o testemunho dela, sobre ela finalmente ter encontrado Jesus e como ele tem mudado a vida dela 100%. E eu me identifiquei muito com ela. Ela basicamente passou pelo mesmo processo que eu estou passando nesse momento, porém, ela começou a expor agora, né? Ela primeiro passou pelo processo, depois ela expôs. É mais ou menos o que estamos fazendo aqui, porém eu estou gravando o processo, né? E quando o processo acabar, vocês verão, né, tudo isso. Vocês verão o processo, né, em tempo real. É o que foi gravado, né, durante o processo. Enfim, me impactou muito os vídeos dela, eu me identifiquei muito. Muita coisa que ela falou fez sentido pra mim. Questão da comparação, aceitação, querer que todo mundo precisa gostar de mim. Me pegou. Porque pra mim faz muito sentido. É uma coisa que eu faço muito inconscientemente. Então, tipo, eu quero que todo mundo me ame. Não, tipo, no sentido de, adoração pela Camille. Mas eu não consigo me conformar, tipo, desde sempre. Não consigo me conformar. É que as pessoas simplesmente não gostam de mim. E eu acho que seria algo que eu deveria tratar com urgência. Porque, tipo assim, eu acho que entra muito na parte do ego, talvez. Falta de amor próprio. Sei lá, eu acho que envolve muita coisa. E eu deveria pensar mais sobre isso. Sobre essa necessidade de ser aceita por todo mundo. Eu tenho pensado muito sobre isso com amizade, sabe? Sabe aquela história de, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém? Pois bem, tenho pensado sobre isso. Porque às vezes eu tenho tanto medo de desagradar as pessoas que eu acabo concordando com todo mundo e, na verdade, eu não tô concordando com ninguém, né? Então esse é um problema. Eu quero pensar mais sobre isso.
até que ponto isso é saudável e até que ponto eu estou fazendo a coisa errada, né? E a Daeli citou várias outras coisas, né? A questão da limpeza da casa, do autocuidado. E eu tô pensando sobre tudo isso, porque faz muito sentido tudo que ela viveu com o que eu estou vivendo. E aí entra outros 2 assuntos que eu também queria falar com vocês. Conversão. Será que eu realmente me converti? Será que eu realmente aceitei Jesus? Será que eu realmente vivo o evangelho? Porque às vezes parece que sim e às vezes parece que não. No começo do ano, uma das coisas que Deus falou comigo foi sobre nascer de novo. Deus me pedindo para nascer de novo. Eu comecei a pensar que, Senhor, mas não faz muito sentido isso. Eu já sou batizada, considero que eu aceitei o Senhor, eu vivo pro Senhor. E não tá fazendo sentido para mim essa história de nascer de novo. Isso faria sentido para um recém-convertido, para uma pessoa que se batizou agora. E para mim não tá fazendo sentido. Como assim nascer de novo? Aí eu acredito que não é coisa da minha cabeça, eu acredito que o Espírito Santo tem feito me lembrar dessa palavra que Deus liberou sobre a minha vida no início do ano, sobre nascer de novo. Eu tô bem preocupada e pensativa com isso. Tô pensando, gente, seriamente, tipo assim, será que eu realmente me converti? Porque que a gente sempre vai ter falhas, defeitos e pecados pra vencer. Mas eu vejo pessoas se convertendo agora e fazendo diversas renúncias, mudando totalmente de vida, sabe? Em todos os sentidos. Aí eu me questiono. Eu não tive uma fase assim... Na verdade, eu tive uma fase bem pesada da minha vida, na minha adolescência, em que eu renunciei tudo que eu podia renunciar. Mas foi uma coisa mais sobre renúncia. Como que eu posso explicar? É isso que me deixa confusa, entendeu? Porque assim, nessa fase teve sim uma mudança de caráter bem grande em relação a várias coisas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ficou tanta coisa pra trás, sabe? Que eu deveria ter mudado, que eu deveria ter permitido o Espírito Santo me tratar. E eu não tinha noção, na época, que eu precisaria ser tratada nessas coisas. Muita coisa pra ser tratada, e aí eu comecei a me questionar, será que eu realmente aceitei Jesus? Será que eu preciso aceitar Jesus novamente? E tô com isso na cabeça. Outro assunto que eu queria falar era sobre a questão da igreja. Tudo isso que eu tô falando tá refletindo uma outra escolha, que é referente ao ministério. Então, atualmente, o Elias e eu estamos na frente dos adolescentes, né? Somos em 3 casais, né, na liderança. Então, a gente faz parte da liderança dos adolescentes. E eu também tô na frente da liderança da mídia. Eu tô bem pensativa. Abandonar tudo. Eu fico meio assim de falar sobre isso aqui, porque eu esqueço que o vídeo vai sair, tipo assim, daqui bastante tempo. Então, como eu falei, hoje é dia 6 de agosto. Sei lá quando esse vídeo vai sair. Mas enfim, nesse momento em específico, aguardem as cenas dos próximos capítulos, mas nesse dia em específico, eu estou pensando muito sobre abandonar os adolescentes e a mídia. Mas não pra fugir da responsabilidade nem nada. Mas é que eu tô sentindo que eu tô num tempo de aprendizado. Eu acho que tanto eu quanto Elias tem muita coisa pra aprender. Eu sei que Deus não erra e Deus colocou a gente nesses lugares por um propósito. Mas eu tenho me perguntado, será que não é tempo de abrir mão? Talvez. E eu e o Elias temos conversado bastante sobre isso. Vamos entrar em oração sobre isso. Acredito que o Elias já está orando sobre, mas eu ainda não tenho orado sobre. Então, não vamos tomar nenhuma decisão sem que Deus permita. Mas, a gente vai orar antes. Mas a gente tem pensado muito sobre isso. Por várias questões. Questões pessoais, questões financeiras também. Porque, querendo ou não, estar na frente de um trabalho requer muita... a questão financeira também. Não sei se todos os departamentos, né? O da mídia, por exemplo, não... Nem tanto, assim, tipo, não requer nada financeiramente. Mas dos adolescentes, querendo ou não, acaba pesando um pouco financeiramente pra gente. Porque são adolescentes, então... tem a questão de carona, não é algo que é obrigatório, né? Imagina, não é obrigatório, mas é algo que a gente faz por amor mesmo e cuidado com eles, que é tipo, buscar, levar em casa e tudo mais. E querendo ou não, isso pesa financeiramente em algum momento. Até hoje
Deus proveu, mas pesa. E a gente tá sem carro também, nosso carro quebrou de novo. E às vezes a gente tem que pegar o carro da minha sogra emprestado, porque tem festividade e várias outras coisas que a gente tem que tirar, às vezes, dinheiro do bolso pra incluir alguma coisa. Enfim, não quero expor muito sobre isso aqui, mas pesa. Então isso é uma das coisas, mas pra mim isso ainda é o menor do menor dos problemas. O que mais pesa pra mim é espiritualmente. Então, adolescentes é uma fase complicada, é uma fase difícil de lidar, tanto lidar com eles diretamente quanto espiritualmente. Então, tanto os adolescentes quanto a mídia foi um lugar que a gente foi colocado sem instrução. Essa é a verdade. A instrução que a gente teve quando a gente foi pros adolescentes foi o que a gente perguntou. Então, a gente chegou e conversou com a liderança que já estava, como que era, o que a gente precisava fazer, quais eram os passos que a gente tinha que dar, o que a gente precisava fazer, saber e tudo mais. E foi essa instrução que a gente teve. Eu não falo que o problema é a liderança que já estava. Não, eu falo a questão da organização da igreja mesmo. Porque a gente sentiu um pouco de falta de orientação da instituição, entendeu? Da igreja em si. Talvez algum curso preparatório, talvez algum aconselhamento pastoral, talvez, antes da gente assumir um cargo tão sério quanto os adolescentes, né? A liderança dos adolescentes. Apesar de ter mais líderes lá, o que com certeza, sem dúvidas nenhuma, resolve 99% dos problemas, mas ainda assim a gente enfrenta muita coisa, né? Mesmo a gente tendo chegado por último, mesmo sendo em 3 casais, a gente ainda assim enfrenta muita coisa por conta de estar na frente da liderança. Como eu falei, tanto questões pessoais, físicas e financeiras, quanto espirituais. Então a gente sentiu um pouco de falta de instrução, igreja, um curso preparatório, um aconselhamento pastoral, uma preparação. É isso. A gente também sentiu falta de... no caso, eu senti falta também de uma explicação também na questão da mídia. Na minha igreja, a mídia, hoje em dia, é levada um pouquinho mais a sério, mas comparado com outras igrejas, sei lá, por aí, não é considerado tanto um ministério assim, entendeu? Então, não tem uma preparação, não tem um curso preparatório, como eu falei, até o momento, né? 6 de agosto. Não sei mais pra frente se talvez pode surgir, né? Mas até o momento é assim, precisa de alguém pra tirar foto, pega alguém e pronto, que tem um celular bom e põe lá. Então não teve uma preparação pra mídia da igreja também. E os adolescentes ainda foi muito bem conversado. A gente orou sobre isso pra saber se era da vontade de Deus ou não a gente tá na frente. Deus falou com a gente antes mesmo do pastor conversar com a gente, né, sobre essa possibilidade. Deus já tinha revelado pra gente em sonho que isso iria acontecer, que ele iria colocar a gente na frente desse trabalho. Então era uma coisa que a gente estava preparado, entre aspas, tipo, a gente foi muito bem avisados, vamos dizer assim, do que iria acontecer, né, que a gente iria fazer parte. A mídia já foi um pouquinho mais diferente, porque a mídia meio que cuidava de algumas coisas adolescentes, na minha época de adolescência. Aí eu saí, né, me tornei adulta, casei e tudo mais, e mesmo assim ainda fiquei cuidando de algumas coisas dos adolescentes. E aí, o pessoal que cuidava da mídia da igreja em geral, eles, por motivos pessoais, tiveram que sair ou deixar o cargo e tudo mais, e acabou que ficou sem ninguém. E na época, talvez eu fosse a pessoa mais que entendia um pouquinho mais sobre alguma coisa, e me colocaram ali do nada. Do nada. E assim, né, fui pega um pouco desprevenida, mas tá bom, fiquei lá, tento fazer meu máximo, sei que poderia fazer muito mais, mas eu tento. Enfim, é só pra vocês entenderem o cenário. E talvez por essa falta de preparação, hoje eu olho pra tudo que a gente tá vivendo agora e eu vejo que falta muita preparação da nossa parte.
Eu falei todo esse contexto pra vocês para que vocês entendam que não é que a gente não se preparou porque a gente não quis, mas é porque não deu tempo de se preparar. A gente casou, eu acho que em torno de uns 5 meses, mais ou menos, depois que a gente tava casado. Se eu não me engano. Não, perdão. Foi mais que isso, pelo amor de Deus. Foi 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Depois que a gente tava casado, 1 ano e 4 meses. Não lembro. Enfim. Depois de um tempo que a gente tava casado, já, né, a gente já foi pra liderança dos adolescentes. Então, acho que faltou muita preparação. Nossa. E aí, agora a gente tá sentindo isso. Então, como eu falei, principalmente preparação espiritual. Eu não acho que a gente... É claro que ninguém vai ser 100% bom o suficiente, né? Pra estar na frente de um cargo. Que o único que tem total sabedoria, entendimento é Deus. E a gente tá ali pra obedecer e passar aquilo que Ele quer que a gente fale pra outras pessoas, né? A gente falar aquilo que Deus quer. Tenho total consciência disso. Porém, eu acho que sim, quando você tá na frente de um trabalho, você precisa estar preparado para aquele trabalho, para aquele cargo, para aquele ministério. E muitas vezes eu me enxergo sem preparação para isso. Às vezes adolescentes têm dúvida bíblicas. E meu celular acabou a bateria. Mas continuando o que eu tava falando, adolescentes eles têm dúvidas sobre a Bíblia e eu não sei responder. É claro que eu não vou saber responder todas as dúvidas deles, mas eu não sei o básico, entendeu? Até hoje, eu nunca consegui ler a Bíblia completa na ordem, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que eu nunca li a Bíblia completa, porque eu me recordo de já ter lido todos os livros da Bíblia que você falar, eu me recordo de já ter lido eles em algum momento da minha vida. Porém, eu nunca consegui ler a Bíblia completa direto, entendeu? E, enfim, eu preciso também de uma constância. Então, eu acho que tem muita coisa básica sobre a Bíblia que eu não sei ainda. Então, pra mim, não tá fazendo sentido estar na frente de um trabalho que lida com pessoas e com uma faixa etária tão delicada, que é os adolescentes, e eu não saber o básico. Eu acho que pra você estar na frente de um trabalho como esse, você tem que estar minimamente preparado, entendeu? Porque uma coisa é você liderar os jovens, por exemplo, as irmãs do círculo de oração. São pessoas que geralmente já sabem como encontrar resposta, estudam por conta própria e tá tudo bem. Agora os adolescentes, eles esperam muito coisa pronta. Então, e eles veem você como uma inspiração também e várias outras coisas. Então, eles vão chegar e vão perguntar, o que é tal coisa? E a sua resposta vai agregar muito, entendeu? E se você responder certo ou você responder errado, eles não vão saber. E dificilmente vai ter algum adolescente que vai se preocupar em realmente pesquisar se aquilo que você disse está certo ou não. Geralmente, né, eles veem o líder como uma figura muito importante e uma figura sábia, uma figura responsável. Então, o que aquele líder fala, eles vão aceitar. E é isso, meu líder falou, é porque tá certo. E às vezes não. Não que eu vou falar mentira, gente. Se eu não sei, eu vou falar não sei. E às vezes eu vou pesquisar, né, pra tentar explicar melhor pra eles. Ou vou falar que não sei e pronto, e pedir pra eles conversar com uma pessoa, talvez, que entenda melhor e tudo mais. Mas eu tenho muito medo de, às vezes, eu achar que eu sei responder tal coisa. E não que eu tô na dúvida, porque se eu tô na dúvida, eu também já falo que não. Mas eu realmente achar que eu sei, entendeu? Que eu estudei tal coisa, eu aprendi tal coisa, e eu vou repassar pra eles aquilo que eu sei. E eu tenho muito medo de repassar e, no fim, eu estar errada. Pode acontecer. Com qualquer pessoa, pode acontecer. Mas eu tenho muito medo disso. E eu acho que essas coisas podem ser evitadas quando você tem uma preparação maior. E eu sinto que eu não tenho essa preparação.
E eu tenho conversado bastante com Elias sobre isso, porque eu tenho essa preocupação com a preparação teológica para estar na frente de um trabalho. E também tenho muita preocupação com a questão espiritual mesmo, assim. Outra coisa também que me pega bastante é a questão da idade, gente. Eu sou muito nova. Eu sei que não parece que eu sou mais velha, mas eu só tenho 21 anos. E, querendo ou não, é muito próximo da idade deles. Eu fico questionando, sabe, como que eu lidero uma pessoa de 18 anos? Um exemplo, que aí seria a faixa etária mais velha que a gente teria nos adolescentes, né? Que seria os 18 anos. Se fosse eu sendo discipulada por uma pessoa de 21 anos com 18, eu também acho que não conseguiria levar tão a sério. Então, às vezes eu vejo que os adolescentes, meio que inconscientemente, eles veem a gente como amigos. E é isso, tipo, amigos deles e não como liderança. Então, às vezes, não tem como eu corrigir certas coisas. Não que essa é a função, gente. Meu Deus, tô tentando falar de uma forma que vocês entendam. Corrigir a função dos pais. Ok. Mas eu tô falando assim, coisas simples. Exemplo, eles estão conversando na hora do culto. Tá atrapalhando o culto. Eles estão falando alto, eles estão dando risada, eles estão... Enfim. A nossa função é chamar atenção. Fulano, fala mais baixo. Fulano, tem como você não conversar agora? Estamos na hora da pregação. Enfim. Ou uma coisa que acontece muito também. Toda hora descendo pra beber água, pra ir no banheiro. Só pra ficar andando pela igreja. É uma coisa que também atrapalha o culto. Porque movimentação, né? Chama a atenção das pessoas. As pessoas perdem a atenção no culto. Enfim. Nossa função também como liderança é... Fulano, tem como você ir menos no banheiro? Tem como você beber água menos? Tem como você trazer uma garrafinha, em vez de ficar descendo pra pegar um copo descartável? Traz uma garrafinha de casa. Então, eu tô falando assim, coisas simples, mas que o restante da liderança, que é mais velho que eu, né, fala normal. Eles respeitam, tudo certo. Quando eu falo, não é que eles não respeitam, mas não é levar tão a sério, sabe? É como se uma amiga deles estivesse falando: ô, fulano, tem como você parar de ir no banheiro? Então, tipo assim, pra eles tá bom. E ignora. E eu vejo que não é uma coisa que eles fazem com todo mundo. É uma coisa que acontece mais comigo eu entendo que é por conta da idade. Eu não consigo ver outro motivo pra eles tratar dessa forma. Eu acredito que seja assim por conta da idade. Porque eu vejo até uma diferença, tipo, entre eu e o Elias. Geralmente, quando o Elias fala, o Elias mais velho que eu, né? E quando ele fala, eles obedecem um pouquinho mais. Vamos dizer assim? Pra vocês entenderem, gente. Eu não tô querendo dizer que... eu quero que os adolescentes me obedeçam. Vocês entenderam, né? Sim. Então, são essas questões que eu tenho pensado. E outra coisa que também tem pesado bastante. Só que eu tava meio assim se eu falava aqui ou não, né? Porque eu não sei como estarão as coisas quando eu postar esse vídeo. Mas eu vou falar. Enfim, vocês vão ver os próximos capítulos. Talvez eu tenha mudado de opinião, talvez... É isso aí. Outra coisa que tem me pegado muito é a visão da igreja. Eu amo a minha igreja, gente. Eu amo a minha igreja, eu amo a doutrina da minha igreja, a teologia da minha igreja, os costumes da minha igreja. Eu amo. Eu tô lá desde que eu nasci, 21 anos, e eu nunca saí de lá, nunca, né, mudei pra outra igreja. Sempre estive lá. Pra mim faz sentido, muita coisa. Porém, eu tenho discordado de algumas questões. E isso pra mim também é muito complicado. Porque eu acho que quando você tá na frente de um trabalho, você tá ensinando pras pessoas sobre algo, você tá aconselhando pessoas sobre algo,
você tá representando a sua igreja com aquele cargo, você tem que concordar. 100%. Ou pelo menos 99% você tem que concordar. Eu acho muito feio e muito errado você não só tá na frente de um departamento, mas você está na igreja e você discordar 100% dela. Não é o caso, tá, gente? Não, como eu disse, não discordo 100%, pelo amor de Deus. Mas eu tenho discordado de algumas coisas. E não são coisas pequenas. São coisas que são muito importantes e que estão pesando muito pra mim. Muito mesmo. E aí, eu fico me sentindo mal por estar... Desculpa que minha vizinha tá falando um pouquinho alto, tá bom? Só um pouquinho. Enfim, eu não concordo em estar na frente de um trabalho e não concordar com aquele trabalho. E eu não... Lógico, eu jamais exponho isso pra eles. Porque eu sei que a partir do momento que eu estou na frente de algo... a partir do momento que eu estou na frente desse ministério, desse trabalho, na frente de uma liderança, eu vou concordar, pregar, ensinar aquilo que a igreja prega, ensina e tudo mais. Eu jamais vou falar pra ele, gente, a igreja fala isso, mas eu não concordo com isso. Eu acredito nisso. Não, jamais, 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 jamais. Nunca vou fazer isso. Porque eu não acho certo. Então, eu passo pra eles aquilo que nós somos ensinados, aquilo que a igreja prega, o que a igreja prega, enfim. Mas, mesmo eu passando pra eles, tem muita coisa que eu não concordo. E aí eu fico me sentindo mal. Tipo assim, eu me sinto errada em estar passando pra eles algo que eu não concordo. Me sinto mentirosa, talvez, por estar passando pra eles como se eu concordasse, sendo que eu não concordo. Tenho discordado de algumas coisas da igreja, me sinto mal em estar na frente de um trabalho, sendo que eu não concordo 100% com o que é a organização em si. E aí isso tem pesado bastante, bastante mesmo, porque eu não quero estar na frente de algo que eu não concordo, ou falar algo que na verdade não está no meu coração, né? Pregar uma coisa que não tá no meu coração. Enfim, gente, não quero abrir certas coisas. Talvez mais pra frente eu fale sobre, mas só pra vocês entenderem, não é nada referente à teologia da igreja, não, jamais. Como eu disse, eu concordo com absolutamente tudo, a visão da igreja referente à visão teológica da igreja, concordo 100% com isso. Mas são coisas, organização mesmo, organização das coisas. Enfim, organização da igreja. Eu acho que algumas coisas poderia melhorar. É isso. Enfim. Ao mesmo tempo que não é tão pesado, não é tão simples. Então tem pesado não só na questão de estar na frente do ministério, mas talvez de permanecer na igreja que estamos. É uma coisa que eu e Elias tem conversado bastante. A gente jamais vai sair da nossa igreja sem uma direção de Deus. Enquanto Deus falar permanece, a gente vai permanecer. Mas tem pesado bastante. Além da questão de estar na frente do ministério, mas frequentar a igreja que a gente frequenta. Então a gente tem pensado se talvez a gente deveria pedir pra sair dos adolescentes e eu sair da mídia. E também se a gente deveria talvez mudar de igreja. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Eu fico pensando, e se for pra gente orar? A gente já tem orado sobre isso há bastante tempo, né? Sobre esses pequenos probleminhas, a gente já tem orado sobre isso há bastante tempo.
Mas a gente tem pensado, será que é pra gente permanecer e continuar orando para que Deus faça a vontade dele, para que Deus mova, para que Deus organize da melhor forma? Talvez seria legal conversar com o pastor, expor o que a gente tá pensando, o que tá acontecendo. Talvez mudaria alguma coisa, não sei. Não sei, gente, não sei. Não sei. Enfim, nós tá pensando sobre isso, orando sobre isso. Não sabemos o que fazer. A gente vai conversando nos próximos vlogs, tá bom? Combinado? Quadrado. Vai, quadrado. Isso. Vamos começar a contar. 1, 2, vamos correndo, foguete. Vamos correr, vamos. Vamos, foguete. 1, 2, 3. Vai, treinamento pra você ser pai, Elias. Bora. Cansou? Se quiser, nós vai devagar. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cansou? Vai um pouquinho. Retângulo. Ensina, filho. Foguete. Vai. 1, 2, 3. Cuidado. Cuidado. Dá um foguete. Ah, pedra. Pedra. Explodiu. Cuidado! Foguete. Olha o foguete. Ai, cuidado. Tá com esse suéter aí. Tchau, Lucas. Nossa, que bonito. Oi, filho. Nanãe. Cuidado. Não, olha lá. Vai, corre, pega a tia Márcia. Corre, pega a tia Márcia, Lucas. Pega a tia Márcia, Lucas. Ah! Ah, meu Deus. Ele ignorando a tia Márcia. A pedra! Esquece a pedra. Como vai esconder?
É esgoto. Aí dá ruim lá embaixo. Eita, eita. Que lindo. Pode mostrar, né? Uhum. Olha, Lucas! O Pipa, Lucas! O Pipa! Olha lá, Lucas! Eu quero correr. Aqui, ó, o Elias, tá soltando. Que é bom, ó. Nem precisa fazer isso. Ó, Lucas, a pipa. Calma aqui, ali, Sobe, vai escalar. Nossa. Ele pegou outra, a dele foi embora. A dele foi embora. Perdeu a pipa. A dele foi embora. Ah, aquele tava com ela. Aquele que tava com ela foi embora. Ele pegou outra. Nossa. Aquele que tava com ela foi embora. Ele pegou outra. Eu vi. Gente, olha esse sol. Que coisa linda. Hoje é sábado. Amanhã é dia dos pais. Não sei que dia que é hoje, gente. 9? Não tenho certeza. Acho que é dia 9. E fomos pra academia hoje de manhã. Atendi cliente também. E agora a gente vai passear com a Kiara. E minha prima também está junto. Minha prima e o filho dela. E a gente subiu aqui pra passear. Vocês viram em um vlog atrás, né? Esse mesmo lugar. Vou mostrar as atualizações pra vocês. Como vocês viram, já asfaltaram aqui. E os apartamentos também já subiu bastante. É isso, Elias. O povo fica soltando pipa aqui agora, né? Aí o Elias pegou um pipa que caiu aqui. Perdeu o pipa, conseguiu outro pipa. A atualização dos apartamentos já está desse tamanho. Os apartamentos já estão desse tamanho. Meus pais estão ali com a Kiara. Minha prima tá ali com o Lucas. E o Elias tá tentando arrumar o pipa. Arrastar mais. A cabeça. Eu vou pôr ele em cima da Kiara pra ver. Alguém tem roteador pra mim? Pra eu ver onde o Guilherme tá? Eu tô sem. Eu não tenho internet. Uma pipa, filho. Olha lá, o Elias tá ali, ó. Bora, Lucas. Vem, Lucas. Pipa. Venha. A pipa, Lucas. Quer cola? Mais um sábado no mercado, como sempre. Saiu. O Daniel,
Elias, a Márcia. Ela tá reclamando que ela não tem mais pais, que tudo eu gravo. Reclama aí agora. Não tenho mais pais. Meus seguidores, eles gostam de ver. Sempre tem uma câmera olhando. Bom dia. Vocês estão ouvindo essa barulheira no fundo? Pois é. Podemos ver um casal bem diferente por aqui. Eu acordo querendo silêncio, paz. E o meu marido acorda assim. Animado, cantando, ouvindo música. E hoje é domingo, Dia dos Pais. Olá! Dia dos Pais. Eu pensei, eu vou ficar na casa do meu pai, normal, meus pais. Que é algo que eu faço geralmente todo final de semana. Então, não vai mudar nada. Então eu pensei no quê? Vou de qualquer jeito mesmo. Fazer um coque, colocar uma calça de moletom e pronto. Mas, lembrei de uma coisa. Preciso me arrumar mais. Que eu sou muito desleixada com aparência. Aí eu decidi me arrumar, né? Aí eu fiz um coque, eu já ia fazer um coque, né? Só que eu fiz um coque mais arrumadinho. Eu coloquei uns negocinhos, fiz um penteadinho. E é isso. Escolhi melhor a roupa que eu vou usar, né? Não vou pôr um moletom. E eu tô surpresa. Tô surpresa que eu me arrumei assim. O único problema é, estou atrasada. Que é outra coisa que a gente precisa tratar também, né? Que é atraso. Mas calma aí, uma coisa de cada vez também. Vou pôr o meu brinco novo. Tô pensando se eu passo uma maquiagem ou não. Hoje não vamos para a igreja de manhã, não vamos para a igreja à noite. O dia será 100% com o senhor Daniel. Eu estou me sentindo bonita. E aí, é nessas horas que eu me pergunto, por que eu não me arrumo? Que eu nem tô tão arrumada assim e eu tô me sentindo bonita. Eu estou literalmente de coque, um short e uma camiseta. A diferença é, eu pensei na combinação do short com a camiseta. Eu fiz um coque mais arrumadinho, puxei o cabelo, fiz um torcidinho aqui, coloquei acessórios e pronto. Nem passei maquiagem, eu tô levando dentro da bolsa, mas provavelmente eu não vou passar porque eu vou estar na casa dos meus pais. E eu não tô muito afim de passar. Mais hidratante eu vou passar porque minha pele tá bem seca. Mas só. Enfim, eu não sei o porquê que eu não me arrumo. Na verdade eu sei, eu sempre tô atrasada e com preguiça, né? Essa é a verdade. Mas se eu tirasse 15 minutinhos a mais pra me arrumar, eu andaria já mais bonitinha, ó. Esse resultado. E eu nem fiz nada de espetacular. Não, eu tô com uma blusa de sempre, uma camiseta normal e um short que eu uso sempre também. Ontem a gente passou no mercado pra comprar as coisas da semana e olha a situação que tá a minha casa. Frutas, legumes pra guardar. Eu vou guardar só amanhã, porque, ó, tem umas coisas ali também. Porque eu gosto de cortar e já deixar tudo higienizado pra gente comer durante a semana. Então vai ficar aí por um tempo. Mas é isso, bora lá pra casa da minha mãe. Vou tomar banho lá também, porque o meu chuveiro tá só misericórdia, o chuveiro aqui de casa. Ele tá aguentando 1 minuto ligado que tá caindo a chave. Não sei se é a fiação, se é o chuveiro, não sabemos, mas tá horrível. Aí.